Glória a Deus, meus irmãos. É muito bom estar de volta, embora eu estivesse totalmente tranquilo em relação pelo fato do Carlos estar aqui no meu lugar. Eu sempre gosto de falar, deixei ressaltar que o Carlos não é meu substituto, o Carlos é meu igual. Eu falo isso até pro próprio pastorado, né? E eu fiquei muito tranquilo, mas eu vou mentir para vocês, irmãos, não. É uma saudade sem tamanho, né, que a gente fica da igreja. E eu estou muito feliz de estar de volta, depois dessa viagem que nós fizemos a Itajubá, a nossa igreja de Itajubá, que estava fazendo mais um ano de vida, aliás, o seu primeiro ano de vida, né? E aí fomos chamados, convidados, eu tive o privilégio de ir com o pastor Alan nessa viagem, fomos no carro dele, e foi uma bênção, irmãos. Mas depois eu vou contar melhor tudo que aconteceu lá. Amém? Mas, queridos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, e vamos ler a partir do verso 22. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 22. 1 Coríntios, a partir do capítulo 1, verso 22. Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Assim diz as Sagradas Escrituras: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amados, o título da mensagem de hoje, ou dessa mensagem, melhor dizendo, é a religião do futuro, né? Então, vamos tentar entender o que o apóstolo Paulo quer nos mostrar aqui. O que ele tinha em mente quando ele fez essa declaração aqui para a igreja. E por que o título de religião do futuro? Que não é tão futuro assim, meus irmãos, estamos vivendo esses dias. A cidade de Corinto era uma cidade de aproximadamente 500 mil habitantes. Era uma região extremamente próspera, onde o comércio florescia, né, pela questão portuária, pela questão da própria logística, mas era uma cidade extremamente idólatra. Para vocês terem uma noção, o templo de Afrodite ficava ali. E dentro desse templo tinham mais ou menos 1000 prostitutas cultuais. Todo mundo sabe que no paganismo se cultuava, né, prostituindo o próprio corpo. Além disso, como era uma cidade muito idólatra, tremendamente idólatra, extremamente idólatra, ela ainda possuía 12 outros templos dedicados a diversos deuses, né, para atender a todo e qualquer tipo de demanda. Neste ambiente, Paulo fundou uma igreja. E aí começa a história de Corinto. Essa igreja, sem dúvida nenhuma, foi a igreja que deu mais trabalho para Paulo. Igreja para dar dor de cabeça para o apóstolo Paulo. Meu Deus! Como essa igreja tinha situações acontecendo no seu seio, né? E Paulo tinha que estar monitorando isso o tempo todo, vendo o tempo todo. Então, realmente, foi uma igreja que sugou muito do apóstolo, tá? Porque tinha vários problemas. E só para elencar aqui alguns desses problemas, né, dos quais o próprio apóstolo foi informado pelas diversas fontes que ele tinha seus auxiliares, né, e pessoas dentro da própria igreja falavam para ele desses problemas. Paulo tinha em mente uma coisa: quando Paulo funda a igreja e todas as demais igrejas, a mente de Paulo funcionava assim. Ele queria mostrar para a igreja que a justiça de Deus precisa ser demonstrada de forma prática.
a justiça de Deus em nós, ela precisa ser demonstrada de forma prática. Todo o viés, todo o foco de Paulo era falar o seguinte: cristianismo é prática de vida. A Bíblia toda ensina isso. Os ensinos paulinos focam e asseveram sobre isso, que a vida cristã é prática pura, irmãos. Não tem teoria, não tem filosofia. O que tem é prática de vida. Se você é um cristão, você vive como um cristão. Não tem como você ser filosofar, né, ou falar sobre o tema e separar isso da sua vida. Nós cristãos não temos isso. E Jesus deixa isso muito claro dentro de toda a sua trajetória aqui nesta terra e nos seus ensinos. E aí Paulo pega o cerne do cristianismo, que é isso, exatamente isso, o tutano. Diz assim, ó, vida cristã é prática. Então, ele tinha essa preocupação, tá, de fazer com que a igreja entendesse esse princípio. Mas Corinto estava atravessando por problemas, né? Se os irmãos terem uma ideia de alguns dos problemas, haviam facções e divisões, o orgulho intelectual e espiritual. Isso é uma coisa muito premente dentro das igrejas, né? Quando nós começamos a sair do patamar onde devemos ficar e nos exaltamos achando que somos alguma coisa, né? A imoralidade e a impureza, isso estava se alastrando dentro da igreja. Causas na justiça entre os irmãos. Aí Paulo diz assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Vocês têm demandas entre vocês e vocês vão e jogam isso para a justiça comum? Será que não tem ninguém aí de juízo perfeito que possa arbitrar essas demandas? Paulo era totalmente contrário, um irmão colocar um outro irmão na justiça, né? Bebedices e glotonarias na ceia do Senhor, porque a ceia antes ela era tinha um formato, né? E depois que começou essa confusão dentro da igreja, Paulo aboliu isso, e aí ela tomou uma outra forma. Cristãos participando, isso é tremendo, cristãos participando de festas pagãs com comidas oferecidas a ídolos. Falsos ensinos, como, por exemplo, a respeito da ressurreição dos mortos. Desordens variadas nos cultos. Esse era o ambiente da igreja de Corinto. Então, todas as obras da carne, registradas lá em Gálatas, capítulo 5, versos 19 e 21, imperavam dentro da igreja. Então, não é à toa que o apóstolo tomasse a posição que tomou, né? Com veemência e agindo com certo rigor. Era necessário. Ele não poderia deixar a coisa continuar da forma como estava seguindo, né? E talvez a gente possa agora entender por que alguns dos nossos líderes, infelizmente a minoria, né, se preocupa tanto quando vê a igreja tomando esse tipo de alinhamento, né, seguindo esse princípio. Tem um relatório, irmãos, um relatório muito preocupante. O nome do relatório está traduzido, tá? É um relatório em inglês. Os jovens adultos da Europa e a religião, de Stephen Bulliver, professor de teologia e sociologia da religião. Ele diz o seguinte, que a religião está moribunda e a tendência é de que esses números fiquem mais acentuados no futuro. E aí ele diz mais, o cristianismo como padrão, como norma, se foi. Ele não está indo, se foi. Isso ele está mostrando a realidade na Europa. De modo permanente, ou pelo menos para os próximos 100 anos. Este mesmo comportamento está presente nos Estados Unidos e em vários países aqui da América Latina. Mas quais são as causas que levaram a igreja a este problemão? Por quê?
Por que na Europa hoje os templos foram transformados em museus? Templos que antes, né, falavam do Evangelho, promulgavam a liberdade em Cristo, que eram exemplos, a Europa toda, em especial a própria Inglaterra, berços do cristianismo. E por que hoje os templos são boates, são pubs, são museus? É assim que funciona. Por que hoje pasmem vocês, 96% da população alemã se desviou da fé? Já pararam para pensar nisso? Como isso pode acontecer, meus irmãos? Com algo tão poderoso, tão maravilhoso, tão tremendo que é o Evangelho. Por que as pessoas se desestimularam de seguir este Evangelho? A culpa, queridos, são os líderes, os nossos líderes. Líderes que não se preocupam em falar a verdade, líderes que não se preocupam em mostrar o caminho e dizer, olha, não vai nessa direção não, está errado, não é o que a Bíblia diz, não é o que a palavra ensina, não vá nessa direção, esse terreno é pantanoso, você vai se chafurdar ali. Entendemos que quando nossas lideranças se omitem da responsabilidade de corrigir a rota da igreja, o resultado é exatamente este. No texto lido, o apóstolo Paulo apresenta duas grandes razões que causam esse tipo de desastre, nesse texto que nós acabamos de ler. Então vamos a essas duas grandes razões que Paulo aponta aqui, para que nós possamos entender aonde ele quer nos levar quando ele faz esse tipo de advertência. O primeiro deles está na parte A do versículo 22 aí, do capítulo 1 de 1 Coríntios, que nós lemos, que é a religiosidade. Ele diz, os judeus pedem um sinal. Já perceberam, meus irmãos, como a igreja dos nossos dias está extremamente sensorial? Como ela vive de sinais? Como ela está ávida por sinais? Quando a Bíblia diz que Jesus falando, estes sinais vos acompanharão, ou seja, eles vão estar atrás de mim, mas primeiro eu prego o Evangelho. Primeiro eu apresento o Evangelho. Eu não apresento o sinal. Eu falo do amor de Jesus. Eu digo o que Jesus pode fazer na vida de um homem. Eu digo para aquela pessoa, olha, tem solução o seu caso. Essa falta de paz, essa falta de saciez, né? Você não é uma pessoa saciada, você é infeliz. Eu tenho a solução para isso, que é Jesus. Os sinais, eles seguem aqueles que pregam o Evangelho, aqueles que falam do amor de Cristo, mas necessariamente eles não são o fiel da balança. O fiel da balança é o que o Espírito Santo vai promover naquela pessoa através do que você vai falar. E o que é que nós fizemos nos nossos dias? Nós invertemos os polos. Invertemos os polos. Primeiro os sinais. Primeiro são as profecias, que são bíblicas, fazem parte dos dons que o Senhor deu à igreja para a edificação do corpo. Mas agora não. Primeiro são as profecias, primeiro são os milagres. Primeiro é aquilo que eu posso fazer você ver. Primeiro é fazer você sentir. E se eu não conseguir fazer você sentir de um jeito, eu vou dar um outro jeito para que você sinta. Então vamos começar a melhorar isso aqui. Como é que eu posso fomentar essa parte sensorial do seu corpo para que você possa sentir a presença de Deus? Vamos jogar uma fumacinha aqui. Olha, joga aqui uma fumaça. Coloca uns strobolights na tua frente, que quando você fecha o olho aqui, troço piscando na tua cara, mexe com todos os teus neurônios,
e começa a jogar dopamina dentro do seu organismo e te enche de dopamina e você fica doidão achando que é o Espírito Santo que está em você. Vamos usar toda essa pirotecnia. Vamos usar a tecnologia a nosso favor. Por que Itajubá me marcou? Porque lá não tem nada disso. Lá não tem pirotecnia, lá tem Espírito Santo mesmo. Para vocês terem uma noção, o Monte da Oração, onde eles costumam ir para orar, fica em frente à igreja. Em frente. É só atravessar a rua. Entendem, irmãos? Paulo está aqui nesta hora e dizendo: vocês se transformaram numa montanha de religiosidade. Aliás, Jesus, quando ele se defrontava com os escribas e fariseus, a palavra que ele usava como adjetivo para eles era hipócritas, raça de víboras, porque vocês implementam no povo aquilo que Deus não falou. Vocês dobram a carga, triplicam a carga do povo, quando Deus não enviou nada disso. Já falamos sobre esse tema aqui na igreja. Então, queridos, a religiosidade tomou conta das nossas igrejas. E o que é exatamente a religiosidade? É quando você, no lugar da presença do Espírito Santo, porque quem conduz o culto e a forma como o culto deve ser prestado está na Bíblia. Deus nos diz como nós devemos adorá-lo. Deus nos aponta o caminho de como devemos chegar até Ele. É Deus que nos informa, que nos dá o passo a passo para levarmos o culto verdadeiro para Ele. Mas não, nós fazemos diferente. Deixa eu colocar aqui a minha liturgia, o que eu entendo como certo para cultuar a Deus. E aí, queridos, é só olhar lá fora. É o que nós vemos. Igrejas fracas, irmãos. Igrejas fracas. Porque igrejas que não valorizam o culto da forma como ele tem que ser feito. Não estou colocando aqui nós como ponta, eu sempre falo isso aqui, nós não somos ponta de lança e não estamos em um patamar exaltado. Nada disso. Nada disso. Mas procuramos ser bíblicos. E procuramos enxergar na Bíblia a forma correta de como eu devo adorar o meu Deus. Como eu devo ministrar ao coração dele. Deus me diz na sua palavra como fazê-lo. E muitos de nós têm transformado isso, queridos. Então Paulo dá esse alerta. Ele começa a falar da religiosidade. Os judeus pedem um sinal. Precisamos estimular essa parte sensorial no povo. Eu quero sentir Deus. E a partir do momento que eu quero sentir Deus, que não tem nada demais, eu não estou condenando isso aqui, mas eu estou sim condenando o fato de você colocar essa parte sensorial acima da sua fé, acima do fato de você ter a compreensão bíblica de que independente das suas emoções, que independente da forma como você se encontra hoje, você está hoje desanimado, você está hoje triste, você está angustiado, Deus está aqui do mesmo jeito, irmãos. E o fato de você muitas das vezes não senti-lo, não quer dizer que ele não está ali. Ele está. Porque a palavra de Deus diz: eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. O dia tem 24 horas. Todo minuto, a cada instante, Jesus está ali. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E em nenhum momento Jesus vinculou essa verdade ao sentimento. Se você sentir isso, ótimo. Mas se não sentir, creia-me. Creia-me pela palavra. Jesus está contigo. E a religiosidade, queridos, é algo tão perverso e danoso que o próprio apóstolo Paulo orienta Timóteo quanto àqueles que
tinham a aparência de piedade, mas negavam a fé. Prestem atenção. Paulo pega Timóteo, o seu mais fiel escudeiro, né? Seu pastor, seu filho amado, e ele coloca para Timóteo um sentimento que eu vou tentar passar aqui para os irmãos. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, nós lemos assim, a partir do verso 1: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Eu já preguei sobre isso aqui e já informei a igreja que a palavra trabalhosos no grego, no original, é chalepos, que quer dizer perigoso. Ou seja, você está correndo risco de morte. É o que Paulo está dizendo assim, ó, vai chegar um dia, lá na frente, Timóteo, que vai ser tão complicado ser cristão, em que a sua própria vida, ou a vida daqueles que vão estar vivendo nesse tempo, não vai valer nada. Não vai valer um níquel furado. E ele continua. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Aí ele qualifica. Ele qualifica que tipo de pessoa vai habitar, vai viver nesse tempo. Ele diz, homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E aí ele vem e enfatiza isso para Timóteo e diz, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí Paulo diz para Timóteo, se afasta destes. Tendo uma aparência de piedade, uma aparência religiosa. Você olha para o camarada e você, puxa, mas que santidade, olha só. Esse homem tem contato direto com Deus. Deus está do lado dele. Paulo está dizendo para Timóteo para não se fiar nisso. Ele está dizendo o seguinte, esses caras vão ter esta aparência com tanta religiosidade, mas as suas obras, a sua vida nega a eficácia disso. Ou seja, eles não praticam a fé que teoricamente eles têm, ou eles dizem ter. Comecei essa palavra hoje dizendo que a ideia de Paulo, quando ele pregava para a igreja, era a justiça de Deus tem que ser demonstrada por ações. Agora, preste atenção nisso. Não é você que faz, ela flui através de você. Essa é a grande diferença. Porque tem gente que se mata fazendo obras achando que isso é o que Deus quer. Deus não quer isso. Deus quer que o fruto do Espírito, apareça através de você. A sua fé, ela tem que deixar isso aparecer. Isso tem que ser um ato espontâneo, não algo controlado por nossas ações, por aquilo que fazemos. E aqui Paulo diz para Timóteo, se afasta dessa turma, porque eles têm uma aparência de piedade, mas eles negam a eficácia da fé. E ele continua, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, olha um detalhe, preste atenção, uma característica desse tipo de pessoa, aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Já parou para pensar isso? O camarada, ele está envolvido com o aprendizado. Ele está ali todos os dias na escola bíblica dominical. Ele está lá nos cultos, aprendendo sempre, mas nunca chegam ao objetivo final, que é o conhecimento da verdade. Esse conhecimento, ele vem à luz do Espírito Santo. Ele não vem de cabeça, do seu intelecto, da sua linha de raciocínio. É o Espírito falando ao seu coração, meus irmãos.
o religioso, ele está cheio de práticas. E quando Jesus olhava para os fariseus, e quando ele olhava para aqueles religiosos hipócritas da época, ele os chamava de raça de víboras. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, outra característica, a resistência. O religioso, ele resiste à verdade. O religioso resiste à verdade. Janes e Jambres eram os magos de Faraó. Mesmo diante de toda a demonstração de Moisés, eles resistiram. E fizeram com que Faraó resistisse também. Também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé. Essa palavra réprobo, no original, lá no grego, vocês imaginem a coisa mais vil, mais perversa, mais nojenta. Esse é o réprobo na fé. Essa é a mente do religioso. Nossos dias, irmãos, estamos infestados de religiosos sentados nos bancos das nossas igrejas. Eu falei para vocês que Paulo tinha duas razões para que a igreja em Corinto estivesse num ponto que estava. Muito religioso. E aí ele começa falando da religiosidade das pessoas. Jesus se refere a estes como condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Não preciso nem comentar isso. Mateus 23, 24. E olha como é que Deus reage ao culto destas pessoas. Meus irmãos, eu leio esse texto e eu fico impactado com ele. Não tem como não ficar. Porque aqui é o próprio Deus falando. Deus externando o seu sentimento para o culto que é projetado para ele através desse tipo de pessoa. Então, tentem imaginar agora, neste momento, que todas as vezes que eu leio esse texto, eu vejo a face de Deus, ele falando comigo. Parem para tentar entender, ou de alguma maneira vocês calcularem o que está no coração de Deus para ele falar da forma como ele fala aqui. Isaías capítulo 1, a partir do verso 11, ele diz assim: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Diz o Senhor. É Deus falando. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e de gorduras de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, e nem de cordeiros, e nem de bodes. Imaginem só, Deus deu a metodologia do culto, ok? Deus diz, ó, é para fazer desse jeito. Eles faziam daquele jeito, mas estavam fazendo da forma errada. O coração deles não estava ali. E aí Deus fala assim, olha, embora vocês estejam fazendo a coisa da forma como eu falei para fazer, eu não me agrado do que vocês estão fazendo. Isso não mexe com as minhas entranhas. E, gente, nós temos uma compreensão de Deus completamente equivocada. Deus é uma pessoa. Ele é uma pessoa e nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. E como pessoas, nós temos desejos, nós temos objetivos, nós temos maneiras, nós temos a forma de gostar ou não de determinada coisa. Deus é a mesma coisa. E quando estamos aqui juntos, cultuando o nome dele, e olha, uma coisa que foi falada aqui, que eu aprendi na Escola Bíblica Dominical, meus irmãos, por que alguém fica 60 anos congregando? 60 anos você vai à igreja? Porque a tua perspectiva não é nesta terra. Você não tem perspectiva nenhuma nisso aqui. Tua perspectiva está na eternidade. Irmãos, fomos feitos para a eternidade. Deus nos criou, nos salvou, fez o que fez nas nossas vidas para nos levar para a eternidade. Essa é a nossa perspectiva. Então, quando nós
vimos para o local de culto, a gente tem que vir com essa perspectiva do nosso coração, queridos. Não é um encontro social, embora seja muito gostoso rever os irmãos, mas não é esse o objetivo final. Estão indo para a igreja porque Deus me qualificou para a eternidade com Ele. Deus me qualificou, não fui eu que me qualifiquei, foi Deus quem me qualificou. E aí o que Deus faz? Ele me reúne a outros irmãos qualificados também nessa direção, para juntos cultuarmos o teu nome. É uma festa antecipada do céu, queridos. Essa tem que ser a nossa compreensão. Estamos festejando algo que ainda não aconteceu, mas que breve vai acontecer. Por isso que nós estamos aqui, mesmo a despeito de todas as lutas e problemas que estamos vivenciando nesses dias. E aqui o texto sagrado, continuando, o que Deus está falando: quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Olha o que Deus está dizendo aqui: para que viesseis a pisar nos meus átrios. Deus está perguntando: se você não está qualificado para tal, o que é que você está fazendo aqui? É isso que ele está dizendo. Se você não está qualificado para esta festa, você está fazendo o que aqui nos meus átrios? Verso 13. Não continues a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. O incenso, ele alude à oração nos nossos dias. Já imaginou a nossa oração sendo abominação para Deus? E as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias, não posso suportar. Por isso, irmãos, nós temos que entender que esse Deus tem sentimentos como nós temos. Se você não suporta determinadas coisas na tua vida, Deus também não suporta determinadas coisas na vida dele. Por isso que a religiosidade é algo abominável, atroz, terrível. E ele diz assim: não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas e já estou cansado. Para pensar, o Deus Todo-Poderoso dizendo: estou cansado de sofrer esse tipo de coisa. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, eu escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. A religiosidade mata a nossa fé, querido. Precisamos entender isso. Se estamos aqui, nós estamos por um único objetivo que foi falado aqui na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui por causa da eternidade com Deus. Porque a eternidade sem Deus é uma porcaria. Mas nós estamos aqui por causa do Deus que vai estar lá na mesma eternidade que nós vamos estar. E vamos estar do lado dele. É como eu falei, é uma festa antecipada desse momento. Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, ele fala assim: porque andamos por fé e não por vista, contrariando exatamente o pensamento religioso. O pensamento religioso, se eu preciso ver para crer. Eu preciso dos sinais. Eu preciso do mover, entre aspas, do Espírito. Eu preciso ver o chão tremer, eu preciso ver o fogo cair, eu preciso sentir. Aí Paulo diz, ele vem na contramão de tudo isso, ele fala: nós andamos por fé e não por vista. Porque é a fé que é inabalável, meus irmãos. Os sentimentos não. Os sentimentos não. Se o tempo fica mais frio, nós ficamos mais ali, fechadinhos. Se estamos num dia de sol maravilhoso, estamos na praia, estamos efusivos,
Os nossos hormônios funcionam de acordo com as circunstâncias. A fé não. A fé você pode estar lá embaixo, no vale profundo, ou como pode estar no alto dos montes, ela permanece a mesma. E ela nos faz ver o Deus verdadeiro em todo o seu esplendor. A fé é que nos faz ver. Amém? Paulo fala da religiosidade como um mal terrível. Por isso que ele diz, os judeus pedem um sinal. Por que os judeus? Porque os judeus foi o povo que Deus separou para levar o seu nome nesta terra. Através desse povo, Jesus veio. Então, eles simbolizam, tá, o povo de Deus. Mas esse povo se desviou da verdade. Esse povo começou a fazer práticas, a se preocuparem mais com as práticas, com a liturgia, com as coisas que eles poderiam fazer. E por isso Paulo usa os judeus como exemplo. E quando ele fala para a igreja, ele diz, olha, esse povo fracassou na sua religiosidade. Deus não quer os sacrifícios dele. Mas Paulo fala de uma segunda razão. E essa é terrível. Eu não sei qual que é a pior, irmãos. Paulo fala na parte B do versículo 1, na parte B do versículo 22, do capítulo 1 de 1 Coríntios. Ele diz assim, e os gregos buscam sabedoria. Então, primeiro ele fala, os judeus querem um sinal, e os gregos buscam sabedoria. Aí é interessante, a gente começa a olhar para o texto e dizer, mas por que Paulo insere no texto, quando ele fala para a igreja, uma qualidade do grego? Tá? Todo mundo sabe que nós herdamos da Grécia antiga, né? O legado deixado pelos gregos na área do conhecimento, ele é indiscutível. Tá? Todos os filósofos, né, que hoje permeiam os cursos acadêmicos espalhados pelo mundo todo, a própria ideologia, as ideologias, todas elas estão fundamentadas, né, no pensamento grego. E aí que a gente começa a entender o que Paulo quis dizer aqui. Paulo quis dizer o seguinte, vocês estão importando para dentro da igreja costumes que não estão na palavra de Deus, orientações em que a Bíblia não traz. E Paulo, quando ele fala isso, ele fala assim, a igreja dos nossos dias faz exatamente isso, importar as práticas adotadas por esse mundo para o seio, pelo seu próprio seio, para dentro da própria igreja. Com base neste princípio, surge o quê? O humanismo. E é sobre isso que Paulo está dizendo. O humanismo é um movimento intelectual iniciado lá na Itália, no século XV, mas veja bem, ele é todo ele fundamentado dentro desses princípios. E aí, com o Renascimento, ele é difundido por toda a Europa, rompendo com a forte influência da igreja, desde aquela época. O pensamento religioso da Idade Média, ele começa a ser dissolvido por causa do humanismo. Então, o teocentrismo, Deus como centro de tudo, cede lugar ao antropocentrismo, passando o homem a ser o centro de interesse. Ou seja, até esse período, antes da difusão do humanismo como ciência, Deus ocupava o centro das atenções. Você não pensava, não agia, não fazia nada sem antes contemplar Deus em primeiro lugar. Com o advento desta ciência, o que foi que aconteceu, meus irmãos? Deus foi colocado de lado e o homem foi apresentado como o centro das soluções dos seus próprios problemas. Para que eu vou recorrer a um ser que eu nem conheço? A alguém que está tão distante lá no céu, que talvez nem saiba que eu existo? Por que eu vou dar importância para as coisas que ele fala? Eu tenho condições de conduzir a minha vida. Eu sei, ninguém sabe melhor do que eu o que é melhor para mim. Não é assim que nós falamos?
Eu sei o que é melhor para mim. Tem um ditado no mundo que diz: somente o dono da casa é que sabe aonde as goteiras estão. E esse é um pensamento perverso, irmãos, porque tem goteiras que nós não sabemos. O problema nosso, queridos, é que nós, a partir desse princípio, nós postulamos uma posição que nós não temos competência. A palavra certa é essa. Nós não temos competência para ocupar essa posição. Nós não temos condições mínimas para poder contemplar. Cleito, prove isso? Provo, claro que eu provo. Pegue o seu jornal de hoje e abra ele. Abra o seu jornal de hoje, ou ligue a sua televisão num canal de notícias qualquer, e você vai ver ali a maior de todas as provas da nossa incompetência de administrarmos a nossa própria vida. Porque tiramos Deus do centro e nos colocamos assentados no trono que é dele, por direito. E aí, queridos, a máxima lá de Jeremias, em Jeremias, capítulo 10, verso 23, ela contraria completamente esse pensamento. Porque Jeremias dizia assim: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, e nem do homem que caminha o dirigir seus passos. Jeremias falava isso. Mas contrariamos essa máxima, contrariamos esse princípio bíblico e instauramos o humanismo dentro das igrejas. Cleito, como isso está acontecendo dentro da igreja? Meus irmãos, baste você ir para o YouTube e veja as pregações que estão colocadas ali. Existe mais o ego humano do que qualquer outra coisa. As soluções partem de nós. Você é o cara. Você é o rei, a princesa de Deus. Nada pode te acontecer. Você é invencível. Esta é a mensagem do humanismo. Você pode dar jeito nas suas coisas, na sua vida. Qual é a característica principal do humanismo, meus irmãos? E aqui vem a cereja do bolo, né? Como eu gosto de falar. Né? O homem só ouve aquilo que quer ouvir e não aquilo que ele precisa ouvir. É isso que o humanismo traz dentro das nossas igrejas. Pregadores que se preocupam em atender a este tipo de demanda na sua plateia. A palavra certa é essa, porque o púlpito foi removido, agora é um palco, né? Como um certo pastor falou, tirei o púlpito da igreja, eu botei um palco lá dentro. Irmãos, quando nós vamos para o culto, para ouvirmos aquilo que nós queremos ouvir, estamos mal. Eu quero ouvir aquilo que eu preciso ouvir, mesmo que seja uma palavra dura para mim. Sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia diz que Deus disciplina o filho a quem ele ama. Nós não somos bastardos. Então, se você um dia vier a um culto e o pregador que estiver aqui trouxer uma palavra dura, levante suas mãos para o céu e diga: Deus, eu não sou bastardo. O Senhor está acabando de provar isso aqui agora para mim. Eu não sou um bastardo, eu sou filho. E é por isso que o Senhor está me corrigindo agora. E é por isso que Deus me corrigiu através dessa palavra. Entendem, queridos? Nós estamos cheios de pregadores que nos fazem rir. Como é bom rir no culto, né? Nada que seja ruim, nós rimos no culto também. Mas não da forma como a coisa está sendo colocada hoje. Palhaços ao invés de pregadores. Pessoas mais preocupadas em nos divertir do que qualquer outra coisa. E aí, queridos, uma palavra do pastor Alan, que eu recomendo também, foi essa palavra que ele trouxe no domingo. E o texto base dele foi esse de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 a 5.
Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Estamos vivendo nesse tempo, irmãos? Será que estamos? As igrejas que pregam aquilo que nós gostamos de ouvir estão lotadas nesse exato momento. Estão abarrotadas de gente saindo pela janela. Gente rindo, balbuciando. E as igrejas que pregam o evangelho verdadeiro, o evangelho do confronto, onde mostram o que Deus realmente quer de nós, tem pouca gente dentro dela. Mas o próprio Jesus disse que isso vai acontecer um dia. A porta estreita, muito poucos vão entrar por ela. Então diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores. Veja bem, quem é que vai amontoar os doutores? A plateia, é quem está ouvindo. Eles é que vão buscar pessoas que vão falar aquilo que eles querem ouvir. Eles não vão procurar pessoas que falem aquilo que eles precisam ouvir. Esse é o ponto. E é isso que o humanismo faz. Doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão, a palavra aqui, e desviarão os ouvintes da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, aí ele chega para Timóteo e fala: Timóteo, você é diferente. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo, seja equilibrado. Busque o que é certo, busque o que é bíblico. Faça aquilo que Deus quer que você faça. E sofre as aflições, porque você vai sofrer aflições. Porque você vai estar nadando contra a maré, meus irmãos. Você vai estar de encontro às ondas. Deixa eu correr aqui. Faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Meus irmãos, os líderes desta igreja, da IBC como um todo que eu estou falando, agem como verdadeiros rinocerontes na floresta. Deixa eu falar uma curiosidade para vocês. O rinoceronte, ele é um animal magnífico. Ele tem 4 toneladas, mais ou menos 5 metros de comprimento. É um verdadeiro tanque de guerra. Mas ele tem, na sua intuição, algo que Deus colocou dentro dele. Ele é um bombeiro natural da floresta. Ao menor sinal de uma chama, de uma faísca, de uma fagulha, ele vem com toda a sua força e pisoteia aquela chama para que ela não se alastre. E acho isso lindo, na natureza, porque nos traz um ensino poderoso. Isso é um fato, meus irmãos. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver essa qualidade nesse animal tremendo. Ele não pode ver uma chama que ele vai e apaga. Por isso que ele é considerado o bombeiro da floresta. Alguns líderes, melhor dizendo, todos os líderes na IBC e alguns outros líderes de outros lugares no mundo, agem como rinocerontes, irmãos. Quando vem o menor sinal de uma fagulha, de uma chama que pode se alastrar no seio da igreja. Paulo agia assim. Ele atropelava. Ele não queria saber. Ele passava por cima. Ele não tinha piedade, irmãos, porque ele tinha que salvar a igreja. Ele não podia permitir que a igreja sofresse esse tipo de dano. Assim como um rinoceronte não permite isso no seu próprio habitat. Continuando aqui, irmãos. Então, como é que o apóstolo Paulo lidava com essa situação? Qual era o remédio e qual é o remédio que ele nos ensina? Qual é a solução que ele também nos ensina a nós, pregadores, e a igreja como um todo, a combater a questão da religiosidade dentro da igreja e a combater a questão do humanismo dentro da igreja? Ou seja, quando você tira aquilo que Deus publicou na sua palavra como forma de adorá-lo, e nós adotamos a nossa liturgia como princípio vívido, a nossa forma como nós enxergamos que deve ser essa adoração, ou qual a maneira que podemos combater
a questão do humanismo. Quando tiramos Deus do nosso coração e nos instauramos ali no trono que é dele e dizemos, não, a partir de agora quem controla a minha vida sou eu. Eu é que determino as situações, eu é que sei o que é melhor para mim. Aí Paulo traz o remédio e ele mostra esse remédio para mim e mostra esse remédio para vocês. Ele mostra esse remédio para todos aqueles que realmente estão preocupados em viver uma vida plena diante de Deus. E onde está esse remédio? No texto que nós lemos. No 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 23, quando ele diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aí Paulo vai totalmente contra essa corrente maligna que invadiu nossas igrejas, que destruiu as igrejas da Europa, irmãos. Aquelas igrejas que antes eram pujantes, verdadeiras fortalezas da fé, não existem mais. Vão lá, vocês vão ver. Viraram museus, bar, danceteria. Essas igrejas que antes eram pujantes. Mas por quê? O que foi que aconteceu? Isso. Não deram a atenção quando isso invadiu as igrejas. Não prestaram a atenção no que a palavra de Deus diz. E aqui, queridos, Paulo está dizendo, contra isso só tem um remédio. A pregação do Cristo crucificado. Por quê? Porque esta pregação é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Qualquer coisa que fuja desta pregação, qualquer coisa que saia fora deste universo estabelecido por Deus, irmãos, nós estamos fadados ao fracasso espiritual. Paulo estabelece aqui um contraponto, mostra toda uma estrutura bíblica que contraria todos estes falsos ensinos. E aí, meus irmãos, eu estou falando de todas as teologias que permeiam os sermões que são pregados hoje, nos nossos dias. Sermão de autoajuda, né? A teologia do coaching, tão famosa, tão bem difundida. Teologia da prosperidade e tantas outras, irmãos. Para os religiosos que dependem de experiências sensoriais e que andam por vista, o santo apóstolo diz que a mensagem do Cristo crucificado torna-se uma pedra de tropeço para eles. Por que pedra de tropeço? Porque não bate. As informações trazidas, elas não batem com o que a Bíblia diz, com o que a Bíblia informa. Eles pregam uma coisa e você vai para a palavra de Deus, mas aonde que isso está escrito aqui? Ah, Cleito, mas eles citam versículos bíblicos. Você pode provar as piores teorias usando versículos bíblicos, retirando-os do contexto, sem uma exegese perfeita, profunda. E ele diz mais, porque Cristo é o poder de Deus para todo aquele que crê. Lá em Romanos capítulo 1, verso 16, ele diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então ele traz exatamente as mesmas extremidades que ele usa nesse texto de 1 Coríntios, ele dizendo o quê? É poder de Deus para ambas as classes. Fala para todo mundo. O que o apóstolo anuncia aqui é que a mensagem do Cristo crucificado contrapõe toda a religiosidade, todo o humanismo contidos nas pregações atuais. Ele afirma que esta mensagem é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Paulo diz que o conhecimento desta verdade faz considerar como refúgio qualquer outra coisa que apareça.
E aí, queridos, ele diz lá em Filipenses capítulo 3, verso 8, e na verdade tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Agora, as reações são diferentes. Para um determinado grupo de pessoas, essa pregação é ruim aos ouvidos, me machuca, eu me sinto mal. Mas para Paulo, o fazia considerar como lixo, como escória, como titica, é a palavra certa. Qualquer outra coisa que aparecesse à sua frente, por causa da excelência desse conhecimento, irmãos. Então, agora sim, agora vamos entender o que é essa mensagem do Cristo crucificado, que é tão simples, que não vai demandar nem tempo. Nós vamos encerrar com isso. A mensagem está em Lucas, capítulo 9, se vocês puderem abrir suas Bíblias. Lucas, capítulo 9, vocês vão ver a que mensagem Paulo está se referindo. Que mensagem é essa do Cristo crucificado? Lucas 9, 23. A partir do 23. Olha o que o texto sagrado diz. E dizia a todos, Jesus falando, tá? Jesus está falando aqui, saindo da boca de Jesus. E dizia a todos, a nós aqui, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Agora nós vamos entender qual é a mensagem do Cristo crucificado, segundo o que o próprio Jesus orienta. Olha como é que ele diz aqui. Ele fala de 3 passos. 3 passos. Mas precisamos entender que aqui nesse texto nós temos uma conjunção coordenativa aditiva. Porque olha como é que ele diz. E dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E a conjunção coordenativa aditiva. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Qual é a diferença? Faz toda a diferença, irmãos. É igual receita de bolo. Você pega a receita, bater 6 ovos, papapá, e você bate. Agora, adicione tanto de farinha de trigo. Aí você adiciona. E depois você coloca os ovos. E depois você coloca um outro item. E depois você coloca outro item. Até aquilo depois ir para o forno e se transformar num bolo. Prestem atenção. Ninguém começa pelo forno. Começa pelo bater dos ovos. E você vai adicionando item após outro. Mas você só pode adicionar o item seguinte se você tiver adicionado o item anterior. Então, olha como é que Jesus está colocando aqui. Ele fala o seguinte, se alguém quer vir após mim, primeira coisa, negue-se. Essa palavra negue-se, tá? É você não buscar reconhecimento pelos seus feitos. É você se esvaziar de tal maneira que a aceitação, tá? Ou até as referências feitas a você por outras pessoas, ou o reconhecimento tão desejado por cada um de nós, porque todos nós aqui somos humanos, quando isso perde relevância dentro de você. Quando você não se importa mais com o que os outros pensem, e você não se importa mais com o reconhecimento deles sobre a sua pessoa. Você apenas cumpre aquilo que o Jesus diz para você fazer. O reconhecimento deles, sim, esse eu quero. O que os outros pensam de mim, eu não quero nem saber. Paulo diz, eu considero como refúgio. Nós estamos falando com os homens mais ilustres do tempo dele. Um cara que foi criado aos pés de Gamaliel, o maior sábio da época. Ele veio de Tarsis, tinha a maior universidade da região ali. Provavelmente ele passou por essa universidade. Um cara que falava vários idiomas. Era cidadão romano por natureza. Enquanto outros pagavam pela cidadania, por essa cidadania.
Parem para pensar, esse cara diz, eu considero isso tudo como refúgio. Isso é lixo para mim. Eu quero o conhecimento de Jesus na minha vida. E aí ele continua, Jesus dizendo aqui, você tem que se negar. Você tem que abrir mão de você mesmo. Gente, eu estou falando da pregação do Cristo crucificado. Esta é a pregação. Esta é a pregação. Esta é a pregação que deveria ocupar os nossos púlpitos. Mas não é assim. Porque quem é que quer abrir mão do seu reconhecimento? Eu sou juiz federal. Eu sou o maior empresário. Meu dízimo é o mais alto da igreja. E depois ele diz, tome a cada dia sua cruz. Agora, vamos prestar atenção nisso aqui. Tome a cada dia sua cruz. Ele está falando de uma rotina. E é diária, porque é todo dia. A cruz é um instrumento de morte. Morte, irmãos. Gente, eu estou falando de cristianismo verdadeiro. Eu não estou falando de história de carochinha. Porque é isso que deve ocupar os púlpitos das nossas igrejas. Renúncia, abrir mão de si mesmo. E é o que Jesus propõe. A proposta de Jesus é essa. Lembrem-se daquele camarada que chegou para Jesus e disse, Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. Qual foi a resposta de Jesus? As raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus essa é a proposta de Jesus. Qualquer outra proposta, queridos, que vocês ouçam, fora do que eu estou falando aqui, pela autoridade do Espírito Santo, é falácia, é mentira. Porque a proposta de Jesus é essa, que renunciemos, neguemos a nós mesmos, que tomemos a nossa cruz, é o nosso instrumento de morte diário, todo dia, todo momento. Você não pode se desassociar da cruz, não tem como você ficar livre da cruz. Cristão sem cruz não é cristão. Não é, meus irmãos. Não é. E agora vamos para o final. Aí, o outro item do bolo. Siga-me. Então, Jesus está falando o seguinte. Para você me seguir, primeiro, você tem que se negar. Segundo, você tem que tomar sua cruz todo dia. Agora você pode me seguir. Agora, para finalizar. Sabe qual é o mal dos nossos dias? No Brasil, nós temos 50 milhões de seguidores de Jesus no Instagram, no Twitter. Jesus é meu amigo. Aqui, ó, aqui no Twitter, está aqui no Instagram, está aqui no Facebook. Tem um monte de gente seguindo Jesus nas redes sociais, queridos. Mas Jesus não tem Instagram. Jesus não tem Facebook, Jesus não tem rede social, e você só tem como seguir Jesus de um único jeito, é desta maneira, fazendo a vontade dele, obedecendo ele. E quando a gente segue alguém, a gente fica olhando os pés daquele camarada. Eu pelo menos sou assim. Quando eu fui subir um monte, lá em Itajubá, eu estava olhando para os pés do pastor Elcio, porque ele conhecia o caminho, para eu não pisar errado. E na hora que eu pisei errado, eu levei um tombo lá de cima. Fui parar perto das mangueiras. Um tombo cinematográfico. A pastora Ala achou que eu estava me divertindo, para vocês terem uma ideia da forma como eu caí. Por um momento eu deixei de olhar os pés do pastor Elcio. Por um momento eu quis olhar para outra direção, e foi nesse momento que eu caí. Então, queridos, para seguir Jesus, você tem que se negar. Depois você se nega, depois você toma a sua cruz, aí sim você pode seguir. Não tem como seguir Jesus sem antes fazer as duas coisas anteriores. Este é o evangelho que nós pregamos, queridos. Amém? Não tem outro evangelho. Por favor, não venham. Eu vou dar uma de Pedro Pedreira aqui. Não venham com churumelas. Não venham, por favor.
me mostrar uma coisa que não existe na palavra de Deus. E Paulo foi enfático. Ele diz: chega, para com tudo isso, porque o evangelho verdadeiro é esse aqui. Não tem como ter outro. Vocês estão querendo aplicar uma outra teoria. E aqui no versículo 24 ele diz: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Paulo estava só dizendo uma coisa aqui, querido. Jesus estava dizendo uma coisa aqui nesse momento. Ele estava dizendo o seguinte: porque a palavra vida no grego, você enxerga ela de 3 ou 4 maneiras diferentes, dependendo do contexto. Tá? E aqui Jesus estava dizendo o seguinte: se você quiser a vida da sua alma, você vai perder a vida do espírito. É uma troca. Mas se você ansiar pela vida do espírito, você vai preservar a sua vida para o céu. Jesus estava colocando uma questão de escolha. Você tem que escolher o que você quer fazer da sua vida. E qual a qualidade de eternidade que você deseja para você. Nós temos uma eternidade só, mas com 2 qualidades para vivê-la. Você escolhe. Você escolhe. Está muito claro lá em Deuteronômio, no capítulo 28, onde Deus fala assim: escolha, pois, a vida. Escolha a vida. Então aqui Jesus está mostrando para a gente que existem 2 caminhos. Faça a sua escolha. Qual tipo de eternidade você quer? E eu só quero te informar uma coisa: se você busca uma eternidade com Deus, este é o Evangelho, este é o caminho. Amém, querido? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu possa ter esquecido. Apenas o final. Um texto que mexeu muito comigo esses dias, quando eu li 1 Crônicas 16, versículo 9, verso A apenas, quando ele diz: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Deus está buscando pessoas assim, irmãos. E os olhos dele estão escaneando. Deus escaneia essa terra a cada segundo, a cada instante, buscando pessoas, para que ele, Deus, possa se mostrar forte para elas. Mas ele precisa que você tenha essa compreensão verdadeira do Evangelho. Vamos ficar de pé?